Oi, Thiago Berrache, bom dia a todos. Operação em São Paulo e também em Minas Gerais. 5 engenheiros foram presos numa operação que apura responsabilidade criminal no rompimento da barragem de Brumadinho. As detenções aconteceram na manhã desta terça-feira. Dos 5 alvos da operação, 2 tinham domicílio em São Paulo e os outros 3 na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram presos 3 funcionários da Vale diretamente envolvidos no licenciamento das atividades em Brumadinho e já foram trazidos para cá, para a Delegacia Geral de Polícia na capital paulista, de onde a Jovem Pan fala agora, 2 engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade da barragem recentemente. A prisão dos envolvidos é temporária por 30 dias. Todos os detidos vão ser ouvidos pelo Ministério Público de Minas Gerais. Foram cumpridos ainda 7 mandados de busca e apreensão. Da região central de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Tiago. É uma questão de se criminalizar essas pessoas, né, professor? Claro. Agora, não são só eles os culpados, a direção é culpada. Claro, há toda uma estrutura, porque não é possível que as normas técnicas tenham sido cumpridas e tenha ocorrido a tragédia. E por quê? Vamos às questões que são fundamentais, analíticas, para sair do achismo. Se tivesse ocorrido um sismo na região, esse sismo tivesse deslocado a barragem, criado fissuras, explicaria o fato. Ocorreu algum sismo? Alguém levantou na escala Richter algum tipo de tremor na região? Ninguém disse desde o dia 25 de janeiro até hoje nada sobre isso. Portanto, não houve nada externo, e isso é importante analiticamente, não houve nada externo que pudesse criar uma alteração em relação ao projeto e a consecução do projeto, a sua conservação. Portanto, se você tem, é uma questão de lógica, se você tem as mesmas condições colocadas lá para aquela barragem, não houve nenhuma alteração, de nenhum tipo de alteração geológica, significa que aquela barragem não tinha condições técnicas para sustentar os resíduos. E por quê? E aí mostram bem os técnicos, né? Eles vão aumentando os degraus para aumentar a capacidade da barragem. E esses laudos, muitas vezes eles interessam à empresa, eles não fazem laudos que são técnicos na acepção do termo, porque se eles fossem técnicos no sentido de, são 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, 12 milhões de metros cúbicos, nós não estamos falando de uma piscina, né? Então, consequentemente não foram cumpridas as normas técnicas. Insisto, se não ocorreu nenhum fato externo, como por exemplo um sismo, que poderia justificar um rompimento, uma fissura, uma fratura na barragem, significa que todo o projeto técnico estava equivocado em relação à segurança da barragem. Mais ainda, em relação a onde ela estava localizada, que era também um local absolutamente inadequado. E por fim, só nesse ponto, que são dezenas que os técnicos levantam, há outras formas de exploração mineral no mundo, que são mais caras, em que o custo é mais alto. Lembrar que o preço do minério de ferro na última década até agora, nesses últimos 10 anos, caiu 1/3 o preço internacional. E a Vale continua tendo lucros fabulosos. Eu citei o lucro líquido do último trimestre, foi de 6,5 bilhões. Portanto, dinheiro não falta para a empresa. E a remuneração dos diretores, que depois com calma eu vou ler o relatório, vou apresentar também aos senhores. Então, se alguém, o diretor e os presidentes e os altos cargos recebem bônus, né, pelo trabalho utilizado, pelo lucro, eles têm de ser responsáveis também pelos ônus produzidos pela empresa, tal. Então, é uma situação agora muito diferente. Eu acho que o Brasil acordou. É diferente de Mariana. Mariana, eu percebi na época que o prefeito queria resolver logo o problema das receitas tributárias do município. O problema do prefeito era, e foi até a Paris, lembra-se? E dias depois ele foi a Paris, foi nele. Ninguém sabia quem era o prefeito de Mariana. Uma semana depois ele estava em Paris, tal. Ele estava preocupado com as receitas tributárias do município. Isso se resolve facilmente. Através de, por exemplo, se o Minas está falido, está através do governo federal. A questão não é agora querer virar a página para resolver as questões tributárias do município. A questão é que isso não se repita tragédias como essa, que não será fácil não repetir, infelizmente. Porque a situação nacional de barragens, o Brasil tem milhares de barragens. A Agência Nacional de Águas não fiscaliza nada. Cadastradas são cerca de 24 mil, mas muitas não são cadastradas. Fiscalizadas, alguns estimam, ninguém tem o número exato, 15% delas. 15% delas. Então a Agência Nacional de Águas não cumpre suas atribuições. Recorde-se, né? Não custa recordar quem controlou a Agência Nacional de Águas no governo Lula. Rosemary Noronha.
Lembre-se, Rosimério Noronha, amante do Lula, controlava a Agência Nacional. A Agência Nacional de Política Mineral, que é fundamental, criada no Fernando Henrique, também foi partidarizada. Então, perceba, você vai abrindo uma teia de responsabilidades que passa pouco pelo poder municipal, muito pelo poder estadual, muito pelo poder federal, pelas agências, pela empresa, pelo poder judiciário, pelo Ministério Público, né? Ou seja, você, portanto, é uma situação muito complexa. A questão é que não pode se repetir isso, né? Nós estamos falando e eu citei, a gente sempre quando fala, não deseja que aconteça, as barragens do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra-Secas no Semiárido Nordestino. Tem barragens construídas há mais de um século, Quixadá, no Ceará, por exemplo. Barragens com milhões de metros cúbicos de água salinizada, que não tem, economicamente, se não usa nada daquilo. Está tudo perdido, tal. Aquilo não tem conservação, algumas das barragens há décadas, estão prontas do rompimento. Rompeu o açude de Oroz em 1960 no Rio Jaguaribe. É um fato, já claro, faz tanto tempo, mais de 50 anos, as pessoas esqueceram. Então, nós temos, portanto, são bombas, relógio que estão para explodir. A ação do poder público tem de ser imediata, e a fiscalização da sociedade, e não passar a mão na cabeça das pessoas. Tem de colocar na cadeia o conjunto dos responsáveis. E na hora que você colocar poderosos na cadeia, isso não se repete. Augusto. A Janaína Pascoal está certa. É claro que é preciso endurecer a legislação, tornar mais rígidas as regras sobre a fiscalização, mas é claro que existem leis suficientes para punir essa turma toda. Eu lembro também o seguinte, Vila, você lembrou até a presença dos bebês de Rosimério em agências reguladoras. As agências foram aparelhadas pelo PT, o Michel Temer manteve o aparelhamento, andou nomeando diretores de agência no final do governo. A Vale foi reestatizada na prática pelo governo Lula, pelo governo Dilma, com o afastamento do Roger Engelli, passou a seguir a orientação do governo. Então, essa turma não percebeu que, da mesma forma que o povo demonstrou nas eleições o seu cansaço, está mostrando agora a exaustão diante desse tipo de crime. E esse vai ter consequências.